Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite a todos, aos que nos visitam também. Sejam bem-vindos aos que nos acompanham pela internet. Sintam-se também abraçados, é uma honra interagir com todos vocês. E falando em internet, abraçamos também os nossos amados e lindos presbíteros, Luciano e Andriane Gonçalves, que estão nos assistindo. Muito bem. Nessa noite nós temos uma temática, nesse domingo, que é calculando os fundamentos eternos. Calculando os fundamentos eternos. Então, realmente, uma palavra na qual meditaremos, na qual nos aprofundaremos com uma certa cautela, porque ela é maravilhosa, ela é algo glorioso, e nessa noite, portanto, vamos nos ater a essa palavra gloriosa. Eu quero introduzir essa temática, calculando os fundamentos eternos, lendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, de 25 ao 31. E eu farei assim, eu lerei do 25 ao 27, a minha linda e amada pastora Nayuf lerá do 28 ao 30, e a nossa amada irmã ministra Carla Lobato, nessa versão, nos lerá do 31 ao 32. Tudo está no Evangelho de Lucas, amém? 14, de 25 a 33. Entenderam a divisão? Não. Então, vou repetir. Eu leio do 25 ao 27, pastora, do 28 ao 30, ministra Carla Lobato, do 31 ao 33. Ficou tranquilo agora? Amém? Glórias a Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Te bendizemos, Deus vivo, glorificamos e exaltamos o teu nome pela tua presença gloriosa entre nós, tu que vais ligar e desligar o que aqui fizermos. Obrigado pela unidade, pela congregação, obrigado pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo ritmo já empreendido por esse lindo, aguerrido e maravilhoso ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Calculando os fundamentos eternos. Esse texto é bem peculiar, é bem interessante, porque em Lucas 14, do 25 ao 31, já lido por mim, pastora e ministra Carla Lobato, existe nesse texto o desenho do discipulado. Repare que esse texto não versa somente de salvação, ele versa sobre discipulado. Então, nós precisamos, crentes cristãos, calcular se temos recursos
para desenvolver a nossa salvação. E calculando se temos os devidos recursos para envidar, para levantar a nossa salvação, podemos também ser discípulos do Senhor, conhecidos como cristãos, seguidores de Cristo, pelas marcas, pelos tremendos feitos e características dele. Então, calculando os fundamentos eternos, está justamente associado esse calcular a esse texto maravilhoso. Grandes multidões o acompanhavam e estavam cercando-o por onde quer que fosse, e ele então disse à multidão: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, ou ama menos seu pai e sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele colocou para a multidão o fato de que a salvação não era somente crer e ser salvo. Sim, acima de tudo, para a vida eterna, crer e ser salvo. Mas para ser discípulo, os seguidores teriam que aborrecer a própria vida, ou seja, amar mais a ele do que o seu eu, do que a sua natureza humana caída. Amar mais a ele do que a si mesmo. E não amar o seu pai, colocando o pai acima do Deus vivo. Mãe, irmãos, filhas, sobre uma idolatria que os coloque acima do próprio Deus. Então, nesse texto, dos versículos de 25 a 28 que eu li, versa sobre a construção de uma torre. E para isso ele diz que precisamos calcular. Será que eu tenho condições, nós, de o seguir? Será que temos condições de neutralizar, de fazer morrer a nossa natureza humana, a ponto de amar mais a ele do que a nossa obra de carne, de vida humana, a nossa soberba, a nossa visão de orgulho? Será que temos a capacidade de não colocar acima dele pai, mãe, irmão, irmãs, absolutamente ninguém? Dentro desse cálculo, o Senhor, então, coloca um outro parâmetro. Além dessa construção, além dessa visão, ele coloca que se um rei, que indo para combater outro rei, levar consigo um exército de 10.000 homens, como ele poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000, 10.000 a mais? Óbvio que há condições. E ele traça aqui um perfil da igreja que segue o Senhor. Ele quer dizer que, quando nós entendermos que os nossos inimigos, que os nossos adversários são numerosos, nós temos que calcular para ver se vamos conseguir enfrentá-lo. Então ele vai e diz: se esse rei que tem 10.000 perceber que não tem a devida condição de enfrentar o que vem com 20.000, ele vai enviar a esse que vem com 20.000 uma embaixada pedindo paz, pedindo arrego, bandeira branca: eu não tenho como te enfrentar. E aí ele diz tanto para um quanto para outro, e alguém vendo isso vai zombar de você. Ao que ia construir a torre e não conseguiu, olha, ele bem que tentou a salvação, ele bem que tentou caminhar no evangelho, mas olha aí o derrotado, olha aí a derrotada, olha aí a pessoa que fracassou. Ao rei também, que pediu condições de paz e não enfrentou numa guerra aquele que vinha com maior exército, a mesma coisa, irão zombar dele. Então a zombaria seria e é um fato relevante, destacado, para aqueles que não conseguirem empreender a construção de uma torre, vida eterna com Deus. Sempre na palavra torre vai significar
uma ligação a Deus, um crescimento vertical. E, por isso, nessa noite nós vamos meditar sobre esse projeto, sobre esses cálculos que nós, eu e você, estamos fazendo para ver se somos dignos ou não de sermos chamados filhos de Deus, para saber se somos dignos ou não de ser seus discípulos. Eu lembro que numa certa pregação, há muito tempo atrás, versando sobre essa questão de cuidados, de diligência em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu criei a figura, eu falei para a igreja a figura de um garçom no meio de um salão lotado de festivos, de visitantes, de pessoas convivas, convidadas, e ele com uma bandeja de prata, cheio de copos, taças, cálices, tulipas de cristal, com várias bebidas, e ele sozinho fazendo serviço, tendo um cuidado milimétrico, certeiro, exaustivo, responsável, de observância tal para não deixar cair a bandeja, para não deixar cair os fundamentos que ele carregava por sobre a bandeja. Assim somos nós na vida cristã. Não é fácil, irmãos, carregarmos a salvação, a santidade, a visão e a certeza de corpo de glória, a visão e a certeza do encontro com ele, se tivermos uma vida desregrada, irresponsável, não diligente, mas aleatória, folgada, sem seriedade, na brincadeira, como se Deus não fosse um projeto maravilhoso. Então, nessa noite, nós, inaugurado esse texto central, nós vamos ler também, e a igreja atentamente observe, Efésios, capítulo 3, de 13 a 21. Fiquem atentos, a pastora também, qualquer vacilo meu, se levanta a mão. Efésios 3, de 13 a 21. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, que ultrapassa todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo começa uma conjectura dizendo: olha, amados, não desfaleçais, não desmaieis, não desfaleçais. Não deixe essa bandeja cair. Quantos estão entendendo? Com a sua santidade, com a sua pureza, com a sua busca, com a sua convicção de glória. Não desfaleçam. Nas minhas tribulações, do apóstolo Paulo, referindo-se à igreja de Éfeso, não desfaleçam, porque essas minhas tribulações, então ele queria deixar bem claro para a igreja que o sofrimento dele como líder era para a glória da igreja. Então ele diz assim: olha,
Por isso peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Ou seja, todos nós sabemos que no dia do Senhor, a glória da liderança será a membresia. E a glória da membresia será a sua liderança. Será um trocadilho glorioso, porque essa é a justiça divina. Tanto eu quanto vós, tanto a liderança quanto a membresia para Deus são iguais. E Ele quer galardoá-las. Então, o Senhor, convicto de que a glória da igreja seriam as tribulações da liderança, usou o apóstolo Paulo para esclarecer esse fato. Então, por essa causa, que causa do evangelho, por essa causa, que causa da torre, por essa causa, que causa o seguir a Jesus e pagar um alto preço, até de negar a sua própria vida. Por esta causa, que causa de não colocar pai, mãe, parente sobre, acima, é prioridade, amados. Não é para odiar, não, é para amá-los, mas não colocá-los acima dele e não amá-los acima dele. Então, por essa causa, ponho-me de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para, segundo a sua riqueza de glória, conceda a ele em vós, conceda a ele que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, no homem interior, dentro de você, igreja, e assim habite ricamente no vosso coração. Olha lá, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. O que é arraigado? Você pega uma árvore e percebe que ela tem raízes, que ela tem fundamentos. E se ela estiver arraigada dentro, com raízes profundas na terra, dificilmente ela será arrancada. Então, o que é que Deus quer? Que não só o sigamos, mas que, acima de tudo, nele tenhamos raízes, alicerces, fundamentos. Recentemente, nós, trabalhando aqui, esse terreno abandonado, onde o cidadão não aparece, enfim, não vende, não faz nada, tem aí uma árvore que estava entrando na parede. E nós pegamos, ontem, tiramos de dentro da igreja, de dentro do templo, o coração, a raiz, e ficou um buraco. E nós colocamos o veneno próprio, não vamos dizer o nome, vendido na Agromin, nas casas do campo, e nós colocamos aqui fora, quando colocamos na paredinha de baixo, onde tinha uns matinhos também crescendo com raízes, nós colocamos 2 dias antes, e quando eu fui ver hoje, estava tudo seco. O veneno corroeu, secou, apodreceu, e com certeza vai corroer também lá essa raiz que já está morta, mas que precisa ser desarraigada, subtraída, extirpada, sob pena de daqui a pouco ela de novo fazer brotar. Então, só fecharemos o buraco quando tivermos a convicção de que a raiz morreu. Então, amados, o Senhor não quer só que tenhamos a convicção de salvação. Ele quer que, além disso, tenhamos arraigamento, enraizamento, profundas raízes nele. Por isso, hoje, de novo, uma vez mais, como igreja, calculemos os fundamentos eternos que temos. Calcule como é importante sua vida, como Deus vê você. Deus te vê como alguém importante, como alguém que Ele ama. Por isso que Ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus. A pior coisa, irmãos, é brincar com Deus. A pior desgraça de um ser humano, homem, mulher, seja quem for, é brincar, é pecar, já pensando em pedir perdão e pecar de novo. Isso é uma desgraça, é um câncer, é uma podridão no coração de um homem, de um ser humano. Mas eu creio que aqui não tenha quem viva pecando. Se tiver alguém que vive pecando, esse está fora do reino, não pode nunca jamais entrar, porque Deus não vai aceitar. Então, nessa noite, nós queremos e nós calculamos que todos nós aqui presentes estamos fazendo um autoexame e observando uma introspecção para ver se os nossos fundamentos estão arraigados e alicerçados em Cristo. Muito bem.
Como eu dizia, há 3 dias atrás, só é rouquidão mesmo, tá, amados? Rouquidão, está diluindo. Muito bem. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Está falando numa língua inteligível, né? Amém. Senão aqui tem intérpretes, amém? Ou tem aqueles que vão discernir. Muito bem. Ainda nesse mesmo ritmo, nesta mesma visão, é uma palavra didática, é uma palavra de raciocínio, de fundamentação. Eu quero também ler com os amados Colossenses, carta de Paulo aos Colossos, Colossenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23. Colossenses 1, de 21 a 23. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, vou repetir, na sua carne, mediante a sua morte, corrigir, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, ou alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, nós antes éramos trevas, nós antes éramos inimigos de Deus, nós antes éramos ignorantes porque não conhecíamos o evangelho. Mas agora que fostes sarados pela morte dele, pelo corpo dele na carne, pela sua morte, nós o sirvamos em novidade de vida. Então, um lembrete, um anúncio, não envergonhemos esse nome. Irmãos, ele está atento. E repito, ninguém pode enganá-lo. Ele conhece o mais profundo do coração do homem, o mais profundo do nosso coração. Então ele fala que ele, como ministro, mostra à igreja de que ela permanecerá e deve permanecer na fé, alicerçada e firme, não se deixando nunca, igreja, afastar da esperança que há no evangelho. Qual é a esperança? É de que iremos morar com ele. Qual é a esperança? De que o veremos. Qual é a esperança? Anunciar a morte dele que nos salvou até que ele venha. Sem essa esperança, disse Paulo, seríamos os mais infelizes dos homens. Religiosos são as pessoas que praticam e vivem pecando, são religiosas, porque pensam que isso é brincadeira. Mas ele está falando que isso é profundamente sério, é um projeto, é um tesouro que você carrega para, com uma bandeja, não deixar cair, para que você não perca os talentos, os fundamentos eternos que ele já colocou no meu, no teu coração. Não há nada, riqueza, não há nada sobre a terra, valor, não há nada sobre a terra, alegria passageira, que possa suplantar o amor de Deus, o que ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que vivem o seu evangelho. Nessa noite ainda, estamos dentro de um tempo maravilhoso. Eu quero ler com a igreja Colossenses, capítulo 2, de 9 ao 10. Colossenses, capítulo 2, versículos de 9 ao 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, a igreja, ele é o cabeça. Alguém diria, pastor, aqui está o cabeça. E tem textos que ele é a cabeça da igreja. Quando está a cabeça, é porque ele dirige a igreja com zelo, sendo a mente dele em nós. Quando diz que ele é
o cabeça aqui nesse texto, é porque ele manda nos principados e potestades. É porque diante dele, esses principados e potestades caem por terra. Quando a filha dele, a menina dos seus olhos, clama pela cabeça que é ele na direção da igreja, ele se torna o dominador, o cabeça, e ele derruba principados e potestades nos espaços siderais, nas regiões celestiais em Cristo, dizendo para você: você é vencedora. Em Cristo somos não só vencedores, mas mais do que vencedores, porque Cristo, a nossa cabeça, é o cabeça dos principados e potestades. Quantos podem aplaudi-lo? Glória a Deus. Como é lindo, irmãos, esse Deus, como é maravilhoso que ele tem para nós. Em Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 17. Efésios, capítulo 5, versículos de 15 ao 16. Acho que falei correto. 17, falei? Muito obrigado. Então é 17 mesmo. Efésios 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente. Diga prudentemente. Diga diligentemente. Diga cuidadosamente. Diga atenciosamente. Então vamos repetir. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, não como ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, como nós temos andado? O que você lembra do garçom? Como você tem andado? Prudentemente, diligentemente, atenciosamente, ou você anda jogando a banda, pensando que o evangelho é brincadeira? Não, irmão, não largue. É com prudência, é com diligência, é com sabedoria, porque os dias são maus. Remindo o tempo. O que é isso? O que é remir o tempo? Irmão, remir o tempo significa não perder para as trevas. Não perca um milímetro, não perca um dia da sua existência para fazer a vontade das trevas, porque um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000, porque tu viverás eternamente. Então, remir o tempo é encurtá-lo, é não deixar que ele te pegue, para que ele não zombe da tua vida, e o recomeço sempre vai ser uma reconstrução. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, disse que prudentemente, diligentemente, atenciosamente, cautelosamente, para que você não perca a visão. Quero cobrar da minha esposa mais uma leitura. Minha linda e amada esposa maravilhosa do Senhor, que se encontra, por favor, pastora, em segunda carta de Pedro, estamos chegando, segunda carta de Pedro, capítulo 1, pastora, de 3 ao 4. Atentamente vamos ouvi-la, igreja amada, enquanto eu acompanho aqui também. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Obrigado, minha pastora linda. Visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que é o temor de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais glória e virtude nos têm sido doadas. Olha que coisa linda, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, promessas gloriosas e grandes, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Qual é a visão que Deus quer que você tenha? Conhecimento completo dele, conhecimento completo. Qual é a visão que Deus deseja para você? Que você tenha em você a natureza divina, de odiar, de rejeitar o pecado, de não viver nele, de não brincar com ele, de não sorrir cinicamente para ele, mas de enfrentá-lo, dizendo: olha, quem está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no meu coração é aquele que me deu ricas, gloriosas e maravilhosas promessas. Então, nesse momento, igreja, que nos apossemos da natureza divina, que nos apossemos desse cálculo lindo, de calcular, obviamente, os fundamentos eternos. Senhor Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és grandioso entre nós. Calcula-nos, Pai, com Teu Espírito Santo que está em nós, essa torre que é o Teu conhecimento, e não permita que caiamos, mas que vivamos em nome de Jesus. Amém. Aplaudamos o Deus vivo.